Terror à luz de vela. Em uma noite, a minha mãe estava sozinha em casa, que ficava numa fazenda. Meu pai tinha ido fazer umas compras na cidade. Morávamos numa fazenda e havia uma vila no caminho. Essa vila era o local onde ficavam alguns trabalhadores, e nela havia uma mini mercearia que vendia o básico. E minha mãe tinha amizade com um senhorzinho, que era o dono do estabelecimento, que disse que quando fechasse a mercearia, iria para a casa grande, que também pertencia ao dono da fazenda na época, fazer companhia à minha mãe, pois naquele dia meu pai chegaria tarde e ela não queria ficar só. A casa em que eles ficavam não era nem tão grande e nem tão pequena. Havia 3 quartos, sala, cozinha e uma área na frente. Quando deu mais ou menos 20 horas, minha mãe foi deitar na sala para esperar um dos dois chegar. Então ficou embalando a rede com meu irmão para fazer ele dormir. Ela disse que não era de sentir medo, mas naquela noite em específico, ela não conseguia se controlar de medo. Tava com uma sensação horrível toda hora. Ela disse que tinha 2 velas na sala, uma perto do corredor e uma perto de onde ela estava. Foi quando, de repente, a vela do corredor se apagou do nada e ela sentiu um frio em suas costas e em seus pés. Na hora, ela tentou se convencer que tinha sido o vento. Ela olhou no relógio, já eram 22 horas e nada do meu pai chegar. Foi aí que ela avistou, bem longe, subindo a ladeira, a luz de uma lanterna. Ela gritou de felicidade, pois pensou ser meu pai, já que o amigo dela não tinha ido. Então ela ficou deitada na rede, vendo aquele foco de lanterna se aproximar mais e mais. E quando estava chegando bem perto já, perto da janela de onde ela olhava, ela disse: "Para de graça, fulano", dizendo o nome do meu pai, pois aquele foco de lanterna já estava causando dores nos seus olhos, pois lá era tudo escuro, apenas o céu iluminava as coisas. Mas o foco da tal lanterna não parava, e ela se assustou e começou a pensar que se tratava de outra pessoa querendo tirar graça com ela. Mas aquela luz focou bem no seu rosto, quase que quando alguém pega uma lanterna e foca bem no olho, sabe? Aí ela perguntou: "Quem tá aí?" E a lanterna se apagou no rosto dela, tipo como se alguém desligasse o botão, sem virar o foco da lanterna. Nessa mesma hora, a vela que havia restado se apagou. E meu irmão acordou chorando e berrando bem alto, como se alguém tivesse puxado ele. Minha mãe se alavancou de uma vez, imaginando o pior. Na minha opinião, ela foi bem forte. Ela se levantou da rede, acendeu a vela novamente e foi atrás do que seria aquilo. E não havia ninguém. Ninguém mesmo. Ela andou ao redor da casa, chamava e nada. Ela se desesperou. Porém, ao longe, avistou a lanterna novamente. E dessa vez era meu pai, que se deparou com ela quase que correndo ao encontro dele, com meu irmão berrando no colo. Quando ela contou o que ocorrera, ele ficou em choque, pois ninguém havia passado por lá. E o senhorzinho que iria fazer companhia disse que estava com muitas dores e por isso não pôde ir. Quando olharam para o meu irmão, notaram que a parte de baixo da cabeça dele estava com um enorme hematoma vermelho, como se alguém tivesse puxado seu cabelo. Depois disso, minha mãe nunca mais ficou sozinha ali à noite. Bom, e é isso. Espero que tenham gostado do relato, pois minha mãe tem medo disso até hoje. Paralisia do sono. Me chamo Rodrigo Helder, morador do antes calmo e pacífico município de São Bernardo do Campo. Tenho 32 anos e trabalho desde 2020 como UX/UI Design, não sei se é assim que fala, o que me concedeu a chance de trabalhar full home office. Uhul! O caso ocorreu no meio do ano passado. Creio que tenha sido entre os meses de junho ou julho de 2023. E sendo bem sincero, não foi a primeira vez que eu tive uma paralisia do sono. Na realidade, eu tenho essas paralisias desde os meus 12 ou 13 anos. E sim, na primeira vez foi extremamente assustador. Estava no meu quarto escuro, sozinho, e de repente, senti como se milhares de mãos me pressionassem contra a minha cama, enquanto ouvia gritos e vozes assustadoras.
não conseguindo sequer balançar a cabeça ou gritar por ajuda. Minha mãe é super cética, disse que isso não era nada, me dizendo o nome científico, o porquê de socorrer. Já meu pai, ele é conhecido pelos meus amigos mais próximos como o cara que viaja no tempo enquanto dorme. Até porque ele disse ser capaz disso. E sempre me zoam perguntando: "E aí, teu pai já voltou do futuro?" Então, por esse histórico, obviamente que ele achou que eu era uma espécie de médium. Mas eu nunca dei muita bola, até porque, parafraseando o nome do famoso livro de Justin Halpney, meu pai fala cada merda. Mas então, voltando ao caso em questão. Ter essas paralisias era recorrente para mim, e eu sempre segui o lado científico, até porque eu nunca tive nenhum outro caso sobrenatural, fora essas irritantes paralisias. O tempo passou, eu cresci, me formei na faculdade, conheci uma garota, me casei com essa garota e na pandemia nós tivemos o nosso primeiro e até então único filho. Uma vira-latinha mimada de pelos cor bolinho formigueiro, chamada Bella. Uma perfeita pandemic pup de apenas 50 dias de vida que alguém encontrou na rua e compartilhou em um grupo de adoção no Facebook. E sempre convivi com essas irritantes paralisias, mas devo admitir que elas pioraram muito quando saí da casa da minha mãe e me mudei para o apartamento que eu e a minha esposa vivemos até então. E quando eu digo muito, é porque é muito mesmo. Até então, eu tinha uma vez ou outra, coisa de 2 ou 3 vezes por ano. No novo apartamento, a média era de 4, 5 vezes por semana. Para se ter noção, às vezes eu tinha uma paralisia, conseguia acordar e quando fechava os olhos, eu já entrava em outra. O mais bizarro de tudo é que até a minha esposa, que disse nunca ter tido, passou a ter depois que mudamos para lá. Depois de todo esse rodeio e voltando ao caso em questão. Minha esposa trabalha na cidade vizinha, Santo André, outra cidade muito próxima de São Paulo e que pertence ao grande ABC, e faz home apenas uma vez na semana. No dia em questão, ela levantou no habitual 6h30 da manhã para se arrumar, nos despedimos, ela saiu e eu voltei para a cama com a nossa cachorra. Eu já falei que ela é mimada, né? Acontece que toda vez que minha mulher vai trabalhar, a minha cachorra se treme toda e começa a encarar os cantos do quarto. Até então, eu achava que era apenas o estresse do abandono. Hoje, eu já não sei mais. O que me leva a abraçá-la, fazer um carinho e tentar dormir de conchinha. Sim, eu durmo de conchinha com o cachorro. Pode me julgar. Era em torno de umas 7h40, 7h50, horário que eu me levanto para comer alguma coisa, fazer a higiene básica e me preparar para trabalhar. O quarto estava claro e eu começo a abrir os olhos, até me deparar com uma figura preta sentada de costas no canto da cama, de costas para mim. No primeiro momento, achei que era a Bella. Enquanto dorme, ela desliza igual cobra, levanta, anda, pula, etc. Mas eu vi que a figura era muito grande para ser uma cadela de porte médio e 13 quilos. Então começo a prestar mais atenção na figura e percebo que ela está com a face ligeiramente inclinada para mim. E eu pude ver o perfil de sua face. Na verdade, não tinha face. Era um crânio envolto de um manto preto. Basicamente a visão clássica ocidental da morte. Entrei em desespero, pois a visão era muito nítida e estava relativamente próxima de mim. Mas só então eu percebi que eu estava paralisado. Fechei os olhos e comecei a me debater, até lentamente conseguir ter o controle do meu corpo de novo. Quando olhei para minha cadela, ela estava atrás de mim, olhando para a posição que até então estava aquela figura. E ela estava tremendo. Bundão que sou, apesar de dizer para os outros que não acreditam em fantasma, eu contei esse caso para minha esposa e para os meus pais. Meu pai, meio doido do jeito que é, saiu do trampo e veio aqui em casa para rezar. Mesmo eu dizendo que não poderia dar atenção, pois eu teria uma reunião na hora em que ele estivesse lá. Mas o fato é que, desde então, eu percebi que nem eu, nem a minha esposa tivemos mais paralisia do sono. Até mesmo a nossa cachorra parou de tremer. Na realidade, curiosamente ela tremeu hoje, enquanto minha esposa se despedia para ir trabalhar.
Enfim, era isso. Me desculpem por ter tornado um relato tão curto em um capítulo inteiro de um livro, mas eu gosto de ser detalhista. Nunca estou sozinha. Acompanho o canal faz um tempo, mas só tomei coragem agora para relatar duas coisas que me aconteceram na minha atual casa. Um deles não é assustador, já o outro me deixou sem dormir por alguns dias. Eu tinha por volta dos meus 14, 15 anos quando senti alguém fazendo carinho em meus cabelos. No começo eu pensei que fosse a minha mãe, já que ela tinha mania de fazer isso comigo e com meu irmão. Até que novamente aquele carinho retornou. E quando eu fui olhar para ver o que a minha mãe queria, não tinha absolutamente ninguém. Confesso que eu não senti medo, pois aquela presença não estava me fazendo sentir nada de ruim, sabe? Até que decidi relatar isso para minhas tias, e uma delas me disse que a minha avó dormia no mesmo lado onde a minha cama fica. Detalhe, a minha mãe me disse que a minha avó infartou nesse quarto, porém acabou morrendo no meio do caminho, indo para o hospital. Não sei dizer se poderia ou não ser minha avó, mas toda vez que falam dela, dizem que ela tinha um carinho muito grande por mim, e depois disso nunca mais senti aquele carinho novamente. Agora irei falar sobre outro relato que me aconteceu, também nesse mesmo quarto onde eu durmo. Na época, acredito que eu tinha de 15 para 16 anos. Não me recordo ao certo a minha idade, mas eu nunca esqueço disso que aconteceu comigo, já que fiquei sem dormir naquela noite. Na época, o quarto não era tão organizado como é agora, e lembro como se fosse algo recente ainda. Era madrugada e eu dormia tranquilamente, assim como toda noite. Mas eu não imaginava que, naquela, poderia ser totalmente diferente das outras. Desde pequena, eu costumo dormir virada para a parede. E nisso, senti alguém me empurrando com muita força, ao ponto de me fazer sentir muita dor. Eu pensei que fosse meu irmão fazendo algum tipo de graça, né? Já que todo irmão mais novo gosta de fazer brincadeiras. E quando eu me levantei para chamar a atenção dele, ele estava dormindo tranquilamente. E naquela mesma hora, eu comecei a me tremer bastante. E eu não conseguia me mexer, já que eu me sentia observada. Contei à minha mãe, que disse que poderia ser o meu avô, que bebia e costumava xingar bastante palavrões dentro de casa. Hoje em dia, estou com 20 anos de idade e ainda sinto que estou sendo observada por alguém, mesmo que não seja com tanta frequência igual era antes, principalmente à noite. Sinto como se esse olhar queimasse as minhas costas. O ruim é que depois desses acontecimentos, sinto que estou sendo seguida, mesmo que aparentemente não tenha ninguém. Meus amigos acham que posso ser médium, mas não sei exatamente o que pensar sobre isso. Enfim, me chamo Carol e moro em Goiânia. O pedido de socorro. Olá! Primeiramente, gostaria de dizer que é um privilégio ouvir o podcast Assustadoramente. Sou da religião de matriz africana e já vivenciei muitas experiências sobrenaturais. No entanto, o relato que irei contar hoje não aconteceu comigo. Na verdade, eu não era nem nascida na época. Foi contado pela minha mãe. Minha mãe relatou que quando era jovem, ela e uns primos gostavam de ficar aos finais de semana na rua bebendo vinho. E eles tinham o costume de fazer uma brincadeira que, por sinal, era de muito mau gosto. Após ingerir muita bebida alcoólica, eles ficavam na rua gritando, pedindo socorro. E quando os vizinhos saíam na rua para ver o que era, percebiam que não era nada. E os jovens começavam a rir da tal brincadeira. E isso acontecia quase todo final de semana. Minha mãe tinha uma prima que tinha problemas cardíacos e ela sempre observava as brincadeiras com o namorado. Não participava, mas sempre estava ali. Até que um dia minha mãe estava se sentindo mal e não foi para o portão beber vinho nem brincar. Ela relatou que estava sentindo muita dor no estômago. Por isso não quis sair. Deitou-se no sofá e pegou no sono. Mas parecia que ela não estava dormindo. Aí ela se viu no sofá dormindo e ouviu a minha prima chamando no portão da casa da minha avó, onde a minha mãe morava. E essa prima chamou: Luísa, Luísa. E mesmo nesse processo todo de estar dormindo,
minha mãe sentiu a voz dessa prima um tanto embargada e de tristeza. Até que ela foi ao portão e, quando ela o abriu, viu essa prima com uma cor mais clara que o normal. A prima abraçou a minha mãe e disse que estava indo. E após o abraço, a minha mãe acordou assustada, com o coração acelerado. E nisso percebeu uma movimentação estranha no quintal da família. Ao despertar, a minha mãe ficou sabendo que naquela noite, essa prima, que tinha problemas cardíacos, passou mal. E os primos gritaram por socorro e nenhum dos vizinhos atenderam, por acharem que era mais uma de suas brincadeiras. Daí tiveram que esperar o corpo de bombeiros para socorrê-la. Minha mãe contava que, ao presenciar aquilo tudo e lembrar do que tinha acontecido enquanto ela aparentemente dormia, a deixou muito assustada e teve a certeza de que a prima foi ali para se despedir. Noite de Quaresma. Gostaria de relatar uma situação que aconteceu comigo. Meu nome é Natasha, sou casada e moro em uma cidade pequena no sudeste de Minas Gerais, local repleto de histórias bem bizarras, que em outro momento irei contar. Esse acontecimento ocorreu em 2016. Eu tinha 24 anos e ainda morava com meus pais. Sempre ouvi histórias bem assustadoras desde pequena, principalmente em período quaresmal. Meus avós, que já são falecidos, contavam muitas histórias e meus pais também, até hoje contam. Eles contavam sobre mula sem cabeça, padres vagando pela represa. Eles pescavam muito à noite, então viam muita coisa. Mulheres de branco e outras histórias. Sempre respeitei muito esse período, pois sou católica e a quaresma é um período de oração e reflexão. Pois bem, ali perto da casa dos meus pais, morava um vizinho que tinha o apelido de Senhor Lelei. Ele tinha criação de cavalos e galinhas. Ele colocava os cavalos em um pasto bem próximo da rua, que ficava em frente à casa dos meus pais. O Senhor Lelei era um homem bem difícil de lidar. Diziam que ele dava veneno para os gatos da rua morrer. E sempre que alguém o via cuidando de seus animais, ele sempre estava xingando nomes bem pesados. Eu mesma não tenho o que falar dele, pois ele sempre me tratou muito bem. Mas, infelizmente, com seus animais, a coisa era bem diferente. E, para piorar, ele bebia muito. Quando ele subia a rua com uma égua que ele tinha, era uma chicotada atrás da outra, além dos xingamentos. Meus pais sempre falavam que xingar em período de quaresma é pior, pois coisas ruins poderiam aparecer para nos levar, como o lobisomem e mula sem cabeça. Era período quaresmal, e o Sr. Lelei, que morava às 2 casas, se mudou com a família para outro lugar, que ficava a mais ou menos 4 quilômetros dali, que dava no final do bairro. Acredito que se mudou na época porque a rua começou a ficar bem populosa, com mais casas e prédios, e para ele ter criação, teria que se mudar para um lugar mais afastado e isolado. Lembro-me como se fosse ontem. A rua estava em silêncio, sem bichos e sem os nomes feios que o Sr. Lelei falava. Até que, em uma noite, eu já estava dormindo e acordei com um relinchar e um barulho de ferraduras forçando o pisar no chão. E o mais estranho é que era no passeio da casa dos meus pais. Gelei e pensei por um minuto que poderia ser a égua do Senhor Lelei. Porém, ele já havia se mudado há alguns dias. E eu, curiosa, fui olhar pela janela do meu quarto. E quando olhei, eu não acreditei. Gente, foi um clarão. Parecia que alguém estava colocando fogo na rua. Mas eu não conseguia ver de fato o que era. Vi apenas aquele clarão. Morri de medo e fui para debaixo dos cobertores. Comecei a rezar. E nisso eu acabei dormindo. Quando eu acordei, fui me arrumar como de costume para ir trabalhar. E vi que na calçada tinha vários riscos. Talvez fossem das ferraduras. Aí chamei minha mãe e meu pai e contei o que havia acontecido. E, para minha surpresa, eles não ouviram nada. A minha mãe disse que talvez fosse a égua do Sr. Lelei. Meu pai ficou sério e, com um ar de ironia, disse que talvez fosse a mula sem cabeça. Bom, e foi isso. Só sei que eu nunca mais vou esquecer daquela noite.
E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo!